Por que esse PL tá caindo? Porque não tem aqui no relatório, o PL tá realmente caindo, tá mostrando que o PL tá caindo, não tem no relatório. O que aconteceu? Vamos perguntar pro gestor. E aí nós mandamos assim 1000 e-mails, entendeu? Caraca. Loucura. E aí o cara respondeu, o gestor respondeu. Que legal. Fundos imobiliários, meu. Qual que é a melhor oportunidade dos fundos imobiliários? O pessoal tá meio chateado com os fundos O imobiliários, pessoal né? ficou triste demais com os fundos imobiliários nos últimos tempos. Confesso que, assim, eu nunca tinha visto um negócio desse. E eu fui olhar retrospectivamente, quando o Leozinho era muito criança, aconteceram algumas outras coisas parecidas, pra ver se tava nesse mesmo nível. E, cara, sempre, todas as crises, elas foram precedidas de crises imobiliárias. Então, lá na Bolha.com, por exemplo, que foi, olha o nome, Bolha.com, você já sabe que é coisa de internet, alguma coisa tecnológica. Mas tinha crédito imobiliário ali também com problema. Quando a gente olha para 2008, crise do subprime. Subprime foi o nome dado aos créditos imobiliários que eram recheados de dívida ruim e era vendido pelos bancos como se fosse dívida boa. E aí começou a ficar um monte de inadimplência e tal, e aí crise imobiliária. A maior crise imobiliária do planeta, né? Então a gente teve crise imobiliária lá em 2008. Em 2008, a gente teve crise imobiliária em 2015, aqui com a Dilma também. A gente teve crise imobiliária em 2020. E a gente está tendo uma crise agora também que aparentemente está afetando os imóveis. Por que está afetando os imóveis? É muito importante você entender isso. Por que os imóveis sempre são muito afetados? Por que construção é sempre muito afetado, né? Quando você começa a compreender isso, você perde um pouco o medo sobre construção, você perde um pouco o medo dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, o pessoal tem medo porque não consegue compreender muito bem o que é ainda, parece. Né? É um ativo novo. Muita gente que investe, olha que informação importante isso aqui. Você que tá aí assistindo, pô, são quantas horas agora? 7h30 de... Hoje é quarta, quinta? Hoje é quarta, né? Quarta-feira, 7h30 da noite. Você tá assistindo um podcast tentando aprender um pouco mais. Você é um cara diferenciado. Então você pode usar do seu conhecimento para poder transferir riqueza de pessoas com pouco conhecimento e muito dinheiro para você, que tem mais conhecimento e menos dinheiro. Como que você faz isso? Com paciência. Paciência de mercado. Você tem que ter, para ter paciência, você precisa ter conhecimento, que senão você vai ser um cara desesperado. Né? Então, o medo ele só é gerado pela falta de conhecimento. Quando você entende o que é um fundo imobiliário, o que ele faz para ganhar dinheiro e o porquê que ele cai, porque vai cair, não é só agora. Você tá criando sua carteira para aposentadoria, você tá criando sua carteira até para sua filha, né? Isso, pra Laurinha. Pra Laurinha. Você tá criando a carteira da Laurinha. Cara, você vai criar essa carteira, eu não sei quando você vai entregar essa carteira pra ela, mas vamos supor que você entregue só depois dos 18. só Olha depois lá. com 30 anos, vamos colocar 30 anos. Que aí ela já errou muito na vida dela, e aí, enfim, você vai entregar pra ela com 30 anos. Cara, com 30 anos, você vai passar por crises igual essa muitas vezes. É verdade. Muitas vezes. Então, se você não tá se preparando para as crises e você não entende o porquê da crise, você sempre vai achar que essa crise é diferente. Você já parou pra pensar? As pessoas lá de 2008 falou, pô, caiu pra caramba. Aí deu 2010, as coisas começaram a se recuperar. O pessoal falou assim, pô, eu não aproveitei a crise. A crise estava muito forte, eu pensei que não ia voltar e tal, não aproveitei. Mas da próxima eu vou aproveitar. Aí 2015 teve crise. Não, mas essa aqui é diferente. Crise dos caminhoneiros, taxa de juros muito alta, não sei o que vai, rombo fiscal, meu Deus do céu, impeachment, eu não sei. Essa crise aqui eu vou deixar, daí eu entro na próxima. Aí passa 2 anos, pô, podia ter aproveitado, era muito óbvio que ia subir. 2020, a mesma coisa, vou vender, não sei o que, agora acabou o mundo, meu Deus do céu, vou vender, vou ficar com meu dinheiro. Ou o pessoal não tinha preparação para crise, teve que tirar o dinheiro, o único dinheiro que tinha que tava na bolsa e tal. Vou aproveitar não, vou deixar esse negócio porque agora o trem tá feio. E agora nós estamos de novo nisso. Qual vai ser a sua desculpa hoje? Você não vai aproveitar de novo porque você acha que essa crise é diferente? Toda crise tem que ter medo. Se não tem indecisão, não é crise. Se não tem indecisão, se você tá indeciso, se você tá com medo, é porque é crise. Se você não tem medo, não é crise. E as coisas só vão cair de preço se tiver medo. Porque você tem que ter menos medo que as outras pessoas, você tem que correr o risco. E aí os fundos imobiliários caíram, dessa vez, no estudo que eu fiz, mais rápido que as ações. Foi totalmente diferente. Caiu mais rápido que as ações. E eu fiquei olhando assim pra carteira de fundos imobiliários. Cara, como é que esse fundo imobiliário meu caiu 15% em um mês, cara? Olha aí pra você ver o gráfico, por exemplo, do HGLG. Aí você pega o topo lá, assim, mais ou menos em setembro, e puxa ele até novembro ali. Cara, HGLG, cara. Esse ano, 2024, ele tava cotado a R$170 lá em abril. Ele caiu pra R$141, cara. Por que o HGLG caiu tanto assim? Qual que foi o problema? E aí vem a falta de conhecimento das pessoas de identificar qual é o problema. Eu sempre brigo muito, o pessoal faz até figurinha de mim, que a gente tem o grupo lá dos alunos e tal, e eu converso muito no grupo de alunos, nas lives eu faço umas graças lá, onde eu preenchi um rituário assim, ó, tratamento, controle especial pra quem é doido e fica com medo na crise. Vai ler RI. Receitei lá pros caras. Aí fizeram até uma figurinha dessa aí. Cara, é só você ler relatório gerencial. O pessoal acha que ler relatório gerencial
é coisa de gestor. O pessoal acha que você analisar indicador é coisa de gestor. Meu amigo, isso aí é coisa básica. Você tem que fazer isso, você tá cuidando do seu dinheiro. Você não quer tirar 30 minutos por dia pra cuidar do seu dinheiro que você trabalhou durante 50 anos pra conseguir. Como assim? Tem que ler, cara. Se você começa a fazer isso de maneira habitual, você consegue fazer isso em 5, 10 minutos. Então, os fundos imobiliários, não tem nada de errado com eles, cara. Tem nada de errado. Todo esse discurso aí que eu fiz foi pra você entender que não tem nada de errado com os fundos imobiliários. O HGLG, lá em 2019, antes de 2020 da crise, adivinha o PVP do HGLG? Quanto que tava? Ah, deve estar 1.10 por aí. 1.10 é caro, não é? É caro. Tava 1.52, cara. Nossa, meu Deus. 1.52. Você tem noção do que é isso, cara? Caraca. É você comprar uma nota de 10 por R$15,20. E sem justificativa. Não, por que você tá comprando, pagando 15,20 na nota de 10? Não sei, quero. E hoje, o HGLG, ele tá com mais imóveis, mais galpões logísticos, com inquilinos mais fortes, mais pulverizado, muito melhor do que o HGLG 2019, cotado a PVP de 0,98, lá 0,97. E o pessoal não quer comprar. E tá 0,96. 0,96 e o pessoal não quer comprar. Aí você me explica como que uma pessoa dessa vai montar uma carteira eficiente pro longo prazo. Não monta, né? Não monta. É o cara que fica comprando quando tá caro, porque quando bater 1,5, anota isso aí que eu tô te falando. Quando bater 1,5 PVP de novo do HGLG, que todo mundo fala, o HGLG voltou a valorizar, 10% de valorização, não sei o que, não sei o que. O pessoal vai voltar a comprar, cara. É loucura, é igual o MXRF11. Tava 1,10, o pessoal gravando vídeo no YouTube. Eu orava assim, pedia, pô, esse pessoal que tá assistindo o vídeo desse cara, manda esse pessoal, Deus, faz que essa pessoa encontre a minha thumb também pra ele assistir eu falando do MXRF11. Porque, pô, comprar MXRF11 a 11,20, cara, PVP de 1,10, ainda que é de papel. Pô, não faz sentido. As pessoas são muito levadas pela manada. É o que o Peter Lynch fala, né? Peter Lynch fala isso, assim, em toda a palestra. Tira um dia da sua semana. Faz isso também, Lanzão. Tira um dia da sua semana, coloca sua esposa, seu filho aí no sofazão e abre as palestras do Peter Lynch pra É você bom. ver. O cara é muito bom, o cara é genial, cara. O cara é muito inteligente. Você fica, assim, constrangido do tanto que a sua inteligência se torna discreta perto da inteligência dele. O cara é muito inteligente. E aí, você consegue perceber que ele falou assim, ó. A única coisa que você precisa tentar evitar é a manada. Aí você olha, o Howard Marks fala a mesma coisa, o Warren Buffett fala diferente, a mesma coisa, só que de maneira diferente. Compre ao som do violão, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Mesma coisa, falou a mesma coisa. Então, cara, a gente precisa entender que a gente analisa qualidade não por manchete, a gente analisa qualidade não por momento atual, a gente analisa qualidade pelo intrínseco daquele fundo. E aí é lógico que os preços dos fundos imobiliários iriam cair. Pensa comigo. Você tem hoje a possibilidade de colocar lá seu dinheiro no Tesouro Direto, rendendo 15% sem risco nenhum. Ou um IPCA mais 7,7, sem risco nenhum. Você prefere render 15% no pré-fixado sem risco nenhum ou 12% dos fundos imobiliários? A sua resposta eu já sei porque você é um cara de longo prazo, né? Mas, teoricamente, a pessoa leiga, o que ela vai escolher? Vai escolher o nominal maior, né? Vai escolher o 15% lá seguro, né? E aí, primeiro, ela esqueceu de tirar o imposto de renda. Não sabe do imposto de renda, que o dividendo é isento e tal. Já vai perder por aí. É 3% isento. No caso, se você tirar 20% ali, já vai tirar 3%, já vai ganhar menos. Só que você compra o pré-fixado, você tá exposto à inflação também. Os fundos imobiliários, eles repassam a inflação. Que você aumenta o aluguel, você vende o prédio valorizado, nos papéis você tem indexação do papel e IPCA mais alguma coisa, se for papel, né, fundo imobiliário de papel. Então você tem duas vantagens nos fundos imobiliários já. E você ainda tem o potencial de valorização. A dívida não valoriza, cara. Você pode até sofrer marcação de mercado, o preço unitário do título valorizar e tal, mas você tem que ser um cara mais esperto para ganhar com marcação de mercado no fundo, na renda fixa do que no fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele tem a tendência de valorizar. E é muito fácil ver que ele está descontado. Então, hoje, os fundos imobiliários descontados, cara, você tem 3 formas de ganhar. Dividendo isento de imposto de renda, repasse da inflação. Lembra que eu falei lá no início do vídeo, galera? Você tem que fazer seus investimentos para manter esse poder de compra e você tem que investir em ativos que repassam a inflação. Os fundos imobiliários, eles repassam a inflação. E, terceiro, eles têm potencial de valorização imenso agora que eles caíram. A gente tem... Esqueci o nome do livro, cara, mas eu tô lendo um livro que o capítulo 7 dele, no Investidor de Bom Senso eu tenho certeza que tem esse capítulo, mas eu tô lendo um outro agora, e lá no capítulo 7 tá escrito assim, ó, o fenômeno de regressão à média. Esse é um fenômeno psicológico.
E ele acontece no mercado financeiro também. Quando você está estudando economia, estou estudando muita economia agora. Vou tirar uma certificação e tal. Eu tento estudar um pouco mais para ter mais repertório, inclusive, para conversar com uns caras bravos que nem esse aqui, né? Existem dois tipos de homens. Aí na economia você estuda muito o homo econômicos, que é o cara extremamente racional, que toma todas as suas decisões de maneira racional. E existe o homo sapiens, que somos nós, que olha para o homo econômicos e fala assim, pô, esse cara é extremamente racional, não consigo fazer como ele faz. O homo sapiens, ele toma 90% das decisões dele de maneira emocional, em tudo na vida, em tudo na vida. A gente é permeado pelo sistema límbico, a gente toma decisão emocional. Então, quando o homo sapiens, que somos nós, porque o homo econômicos, ele é só, metaforicamente falando, o homem racional para fazer comparação de mercado, o homo sapiens, quando ele olha para o mercado financeiro, 90% da tomada de decisão dele é psicológica. Então, como que você não vai ser influenciado por quedas, né? Verdade. Então, você tem que ser blindado disso, e a única forma de você ser blindado disso é, primeiro, ter uma comunidade forte que te orienta disso, porque se você sozinho, você vai cair no homo sapiens mesmo. Não tem como, você vai seguir a manada. Então, você tem que ter uma comunidade forte, pô, tem aí o pessoal aí do TubaCast, com certeza estão comentando, vocês têm aí um conhecimento, vocês têm um chat para conversar aí de pessoas, investidores, por que vocês não tiram dúvidas? Comunidade forte, e você precisa de conhecimento, estudar mesmo, tem que ralar, não tem como. Então, lá dentro desse livro estava escrito assim, ó, tendência de regressão à média, fenômeno de regressão à média. Essa tendência, ela é psicológica, ela acontece em tudo. O obeso, que não muda o psicológico e emagrece, ele tem a tendência de regressão à média. O esportista, que ele é alto nível, machuca o joelho, rompeu o ligamento, tá lascado, ficou 6 meses parado. Ele tem a tendência de regressão à média se ele não mudar a psicologia dele, que é ser o vencedor, que é o cara que quer ganhar e tal. O investidor, o mercado financeiro como um todo, os ativos, ele tem a tendência de regressão à média. Então, um ativo que, na média, ele custa 10 e ele sobe para 15, tem a tendência de regressão à média para 10. O ativo que custa 10 e cai para 5, ele tem a tendência de regressão à média. Então, a gente está vivendo agora a possibilidade de maior transferência de riqueza que a gente já viu desde 2015. Verdade. Que o spread de fundos imobiliários com a NTNB, que a gente tem que sempre comparar o fundo imobiliário com a NTNB, bateu 6%. A rentabilidade do yield do IFIX e a NTNB do título pré-fixado mesmo, IPCA mais 7 e 13 de dividendo yield. A diferença está de 6. Isso só aconteceu em 2015 por um mês. A gente tá vendo isso aqui já tem 2 meses. Então a gente tá tendo aqui uma ótima oportunidade de fundos imobiliários mesmo, assim, ó. Loucura mesmo. É lógico que dentro dos fundos imobiliários a gente tem muita coisa ruim. Tem que tomar cuidado, tem que saber analisar, tá, galera? Tem muita coisa ruim. Mas se você montar uma carteira minimamente diversificada, 2 logísticos, 1 ou 2 shoppings, laje talvez você nem precise correr tanto risco assim. Mas ó, só pra falar 2 logísticos, a gente pode falar o HGLG, que é bom, né? E qual outro, Léo, que você gosta? Eu vou falar 3 logísticos. Pode ser. O HGLG, bom pra caramba. BTLG, descontado, inclusive, proporcionalmente falando, mais do que o HGLG. Tá sendo uma melhor opção agora. Ele tá muito diversificado. Tá entregando yield, inclusive, maior do que o HGLG. Ele não tem um risco elevado. O HGLG e o BTLG tem praticamente o mesmo risco. E ele tá mais descontado, tá 0,90, 0,92 de PVP. Então o BTLG tá sendo o foco nos meus aportes. Só que pra quem tá começando a investir agora, os dois são base 100. Eu preciso de um base 10. Beleza, tem um base 10 top também pra você aí, ó. O GGRC ou o GARI. Os dois estão muito bons. São fundos logísticos híbridos. O GGRC, ele é um fundo logístico industrial. Então ele constrói o galpão e ele faz com que esse galpão seja especializado em uma base industrial. Isso aqui dá muito dinheiro e faz contrato atípico. Então o aluguel fica mais caro, o contrato atípico segura aquele cara industrial ali. Então isso é uma facilidade, né? É uma segurança. E o GARI, ele também é híbrido. Ele tem logístico e renda urbana. Renda urbana, ele rende mais porque ele tem mais risco, né? Então ele tem que render mais. Aí você vê um fundo base 10... tá lá custando seus 8 e pouco, 9 e pouco, pagando 10 centavos de dividendo, é mais de 1% ao mês. É muita coisa, tá muito descontado. E o GARI, ele teve um fenômeno muito legal, cara. Olhava a carteira de ações. Hoje você abre sua carteira de ações aí, você que já investe pelo menos aí uns 6 meses, provavelmente sua carteira tá caindo. Não tem como você investir nas 6 meses, sua carteira tá subindo. Não tem jeito, porque tá só caindo. Então, se você começou agora, não se preocupe, tá acontecendo com todo mundo. Eu que aumentei os meus aportes nos últimos 6 meses, minha carteira também tá caindo, porque grande parte dos meus aportes foi nos últimos 6 meses. Aí você abre a carteira de ação lá, o que tá verde hoje? BB Seguridade, Caixa Seguridade são as empresas de seguro. Na época que os fundos imobiliários começou a cair, eu abri minha carteira de fundos imobiliários e o único ativo que tava valorizando era o GARI. Tava no 0 a 0. Todos os dois já estavam vermelho. Então ele segurou um pouco a queda. Isso mostra um fenômeno muito importante pra gente. Pô, será o GARI o novo MXRF11?
né? Será que o Gary realmente vai ganhar essa confiança que o MXRF11 tem? Porque o MXRF11 é como se fosse uma âncora dos fundos de base 10, né? Pô, tem mais de 1 milhão de cotista e tal, nunca perde a confiança. O gestor faz uma merda, mas não, tá tudo bem com o MXRF11, tudo bem. E no Gary, cara, eu vi esse fenômeno acontecer, uma coisa assim que eu fiquei ligado. E aí, depois ele caiu, ninguém segura a queda, né? Depois ele caiu e tal. E a gente entrou em contato com o gestor, eu faço live toda segunda, terça-feira do mês com os alunos do Método 2 de 1. A gente abre um RI, nós ficamos 2 horas e meia lendo o RI de um fundo imobiliário. Aí, nesse dia, foi o Gary. E a gente viu que o PL do fundo tava caindo pra caramba. A gente tentou identificar o porquê. E uma coisa que eu achei sensacional, cara, é isso que nós temos que fazer, Luan. Sensacional, cara. Nosso papel como influenciador é esse. A gente usar a nossa influência que a gente tem para poder trazer mais conhecimento pro pessoal. Aí eu juntei um exército de pessoas, assim, foi muito e-mail que a gente mandou pra Guardian, que é a gestora do Gary. Falando assim, vamos perguntar por que esse PL tá caindo, porque não tem aqui no relatório, o PL tá realmente caindo, tá mostrando que o PL tá caindo, não tem no relatório. O que aconteceu? Vamos perguntar pro gestor. E aí nós mandamos, assim, 1000 e-mails, entendeu? Caraca. Loucura. E aí o cara respondeu, o gestor respondeu. Legal. Entrou em contato comigo e falou, não, deixa eu te explicar aqui e tal, a gente tem uma base de serviços aqui pra responder a galera e tal, mas eu vi que todos veio com a mesma mensagem, do mesmo jeito e tal, então eu vou responder pra você. E aí o cara foi no meu, ele não me conhecia provavelmente, ele foi no canal, que todo mundo falou, geração de dividendos. Foi no meu canal, pesquisou lá, achou meu número, não sei como, me ligou e falou, não, tá acontecendo isso, o preço do PL tá caindo quando nós temos alguns compromissados em PCA e tal, me explicou, tirou 1 hora pra me explicar, cara. E eu falei assim, cara, esse cara ganhou minha confiança. Ele me explicou bem direitinho, que eu entendi tudo, cara. Lógico que eu tinha um conhecimento pra entender. Se ele fosse explicar do mesmo jeito que ele me explicou pra uma pessoa que é leiga, não ia dar conta. Mas ele percebeu que, Você sabia. Que a gente podia passar isso adiante. Então, cara, eu achei genial isso, porque a gente já fez isso com outros fundos e não tivemos resposta. Então, você começa a perceber que realmente os caras estão ancorando a confiança. Então, o Gary, uma ótima opção, hein? Uma ótima opção, o Gary. Eu não tô nem recomendando porque tem parceria nem nada do tipo, não faço recomendação de ativo, pelo amor de Deus. Eu tenho o Gary na minha carteira porque é um fundo bom, tá descontado. Então eu tenho, mas avalie pra você ter, tá? E eu citei lá já os 4, né? GGRC, Gary, BTLG e HGLG. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.